Bom dia a todos. Meu Uhum. nome é Neia Costa. Eu sou uma das coordenadoras do setor da família do CERJ e hoje nós estamos aqui trazendo as nossas companheiras Karina, Miri e Bernadette, que também fazem parte da coordenação do setor da família do CERJ. E estamos falando sobre um pouquinho sobre família, aproveitando a experiência de cada uma delas e que acreditamos que seja interessante para todos aqueles que tenham dúvida da implantação do trabalho com a família em suas casas espíritas ou que queiram esclarecer alguns pontos em relação a esse trabalho. Os nossos corações estão muito felizes, estamos alegres por estarmos aqui e a gente vai fazer a apresentação dessas nossas companheiras queridas. E nós vamos trazer a Miriam Regina Vaz. Uhum. A nossa Miriam, ela é trabalhadora do setor da família, coordenadora da área da família, da sua casa espírita, que é a Uhum. Associação Espírita Cabana Antônio de Aquino. A nossa Karina, que ela é dirigente do serviço, faz assim com a mãozinha para todo mundo saber, né? Ah, Dirigente do Serviço de Evangelização da Família do Centro Espírita Amaral Ornelas, e a nossa querida Bernadette, que é a trabalhadora da evangelização de paz. Bernadette, nós não falamos da sua casa espírita. Você quer falar para nós, por favor? é o Grupo Espírita Luz e Caridade, aqui de Maricá, no Rio de Janeiro. Marica. Então, nós temos as nossas companheiras e todas nós somos participantes desse trabalho que tanto amamos. E nós vamos fazer algumas perguntas que acreditamos sejam importantes para o nosso trabalho. E eu vou perguntar às meninas, e elas vão responder por ordem de apresentação, o que motivou as suas casas espíritas a implantarem o trabalho voltado para a família. Miriam, você poderia nos falar um pouquinho? Sim. Na minha casa, esse momento partiu do DIGE. Nós percebemos a necessidade e o anseio dos pais de podermos atender a demanda quando eles chegavam até nós. Então, o grupo, a equipe de evangelizadores e a coordenação do DIGE, percebendo isso, nós começamos a implantar, a partir deste momento, esse momento com os pais, né, que tudo foi feito gradativamente. Obrigada, Miriam. Karina, querida. Lá no Centro Espírita Amaral Ornelas, nós já tínhamos um grupo de juventude e, posteriormente, pensamos que era muito importante ter o espaço para a infância e para o espaço para o grupo de pais. Então, a infância e o grupo de pais, eles começaram juntos, já se entendendo que era importante ter espaço para os pais. Bernadette? No nosso grupo, no Luz e Caridade, aqui de Maricá, também, né, a partir da evangelização, nós sentimos a necessidade de abordar certos assuntos com os pais. A demanda surgiu da criança e do jovem. A gente, em nossas reuniões de planejamento do DIGE, a gente percebia que certas crianças tinham comportamentos que estavam nos chamando a atenção. E aí a abordagem com o pai foi uma consequência natural e a gente começou, então, dessa forma, criando o grupo de evangelização dos pais. E vocês tiveram alguma dificuldade na implantação desse trabalho voltado para os pais? Olha, né, lá na casa eu não encontrei, nós, né, toda a equipe, né, não encontramos dificuldade nessa implantação, porque como eu falei anteriormente, como foi feito gradativamente e sempre com, né, o apoio dos pais e também da própria direção da casa, não encontramos dificuldade nenhuma, porque foi feito, nós não iniciamos assim com a área da família. Foi feito gradativamente. Começamos com pequenas reuniões de pais e assim foi feito, né, gradativamente, um ano, depois o outro ano. Os pais foram pedindo que isso fosse ampliado, então não houve dificuldade. Foi tudo feito,
né, da melhor forma possível. Perfeito. Karina? Não houve uma dificuldade. Na Casa Espírita já tinha a presença de uma família como trabalhadores centrais do centro. Então, já se pensou que era importante ter esse espaço, né, que foi prosseguindo no decorrer dos anos. Excelente. Bernadette? Bom, lá no meu grupo também nós não tivemos dificuldade. A dificuldade que a gente pode até citar é talvez a compreensão sobre o objetivo desse grupo de evangelização de paz. Né? Muitas pessoas acham que é simplesmente um grupo de paz, e, na verdade, nós fazemos muito mais do que isso. Mas esse é um trabalho que vai sendo realizado aos poucos, né? E até hoje a gente tem pessoas que ainda não entendem direito como que as coisas funcionam, mas isso não chega a ser uma dificuldade, é só mesmo um processo de conscientização mesmo. Sim. Foi fácil para vocês chamarem os pais para fazerem parte desse grupo de evangelização de pais? E quando a gente fala pais, a gente está falando também de pais e responsáveis, tá bom? Foi fácil? Já havia, né, um envolvimento, porque a partir do momento da evangelização com a infância, nós tínhamos esse contato com os pais, que ao final de cada momento da evangelização, os pais vinham até nós, evangelizadores, e buscar, né, uma temática que pudesse atender aos momentos, né, necessários para eles, onde estavam conflitados. Então, né, não houve, né, essa dificuldade, e nós atendíamos, como você falou assim, né? Tinha a presença também de avós, porque quando os pais não podiam estar presentes, eram os avós que estavam ali. Então, nós, dentro desse contexto, nós podemos, né, ir atendendo, né, a demanda deles, e sempre com essa participação conjunta. Então, tudo foi, né, assim, fluiu, né, para o que nós estamos, né, atendendo no dia de hoje. Perfeito, Karina. Eu achei muito interessante a fala da Miriam, porque no primeiro momento nós tínhamos um grupo menor de pais, né? Existe uma ação na casa que está sempre fazendo reuniões públicas de sensibilização para esse acolhimento aos pais. E hoje nós temos muito avós que trazem as crianças, por isso a gente tem adotado a proposta de pais irresponsáveis, porque vão tios, algumas vezes vem só o pai, às vezes só a mãe, às vezes vem o casal. Então, mas exige de nós uma sensibilidade constante para estar acolhendo essa família. Há um tempo atrás, nós não tínhamos, por exemplo, pais homoafetivos. Hoje nós temos avós, temos tios. Então, essa família ela está se tornando ampliada, né? É uma nova característica, e nos exigiu estar atento para acolher a todos. Então, eu posso dizer que, no decorrer do tempo, foi se ampliando tanto o quantitativo de pais e responsáveis, como também as características. Acho que é isso. Bernadette. Nós também nunca tivemos problemas, né? Claro que nem todos são iguais, as reações são diferentes, uns são mais ativos que outros, mais presentes, né? Isso faz parte do comportamento humano, mas, de modo geral, os pais gostam, porque a gente justamente faz todas as reuniões no mesmo dia e no mesmo horário para facilitar. O pai vai e leva a criança ou o jovem para a evangelização, e ele tem o momento dele conosco lá também, então isso fica muito facilitado, né? E acho que nós não temos dificuldade, nunca tivemos rejeição, esse tipo de coisa, não. Sempre foi natural. Muito bom, muito bom. Como o trabalho é desenvolvido? Hoje, houve alguma mudança na metodologia empregada, quando o grupo, né, vamos dizer, de evangelização de paz foi implantado para o que existe hoje na Casa Espírita?
como é que esse trabalho está sendo desenvolvido. Pois é, Ou como ele vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, até chegar ao dia de hoje. Isso mesmo que eu ia falar, porque para a gente chegar no dia de hoje, tudo iniciou, né, num outro momento. Então, assim, né, no começo, como eu falei, nós estruturamos para iniciar a atender, né, a demanda dos pais, é uma reunião mensal. Né? Então, foi assim por um longo tempo. O nosso planejamento gerava em torno das dificuldades, a gente ouvia os pais e dali montávamos um planejamento com relação às dificuldades que os pais tinham. Assim foi durante um ano, veio o ano seguinte. Quando iniciamos o ano seguinte, nós percebemos e estávamos debatendo da necessidade de ampliar essa reunião de pais e responsáveis para quinzenal. Mas, para nossa surpresa e alegria, quando os pais nos ouviram, era também o que eles queriam. Então, houve, né, uma integração ali de equipe e pais, né, a família querendo, não, uma vez por mês, né, é muito pouco. E passamos a ser quinzenal. E assim passou-se mais um ano, o tempo foi passando, até que chegamos, né, depois de várias conversas, que estava na hora de implantarmos a área da família, de darmos essa oportunidade que os pais pediam tanto para estar mais junto, mais presente, porque eles um anseio deles né, serem ouvidos e de dividirem todos os conflitos, né, e ansiedades deles. Então, assim, só tem um jeito, isso tem que, né, sair de reunião de pais e passar a ser um grupo de estudo de pais e responsáveis, né? A evangelização, né, dos pais. Então, todos acordaram, foi tudo perfeito, os pais também adoraram a ideia, porque a partir dali eles teriam um espaço semanal para se colocarem. E aí veio culminar no que nós somos hoje. Mudamos também de dia, quando começamos as reuniões. Hoje é a área da família, todos os sábados, e atendemos a todas as suas necessidades. E o nosso enfoque sempre foi ouvir o que o outro, né, precisa, do que o outro quer. A questão da gente observar e sentir o outro. Então, o nosso planejamento sempre foi participativo. Aquilo que nós achamos e apresentamos que vai atender às necessidades deles, mas também ouvi-los aquilo que eles querem. Então, assim, nós passamos para os sábados, se transformou na área da família, onde a infância, os jovens e este grupo de pais e responsáveis são atendidos no mesmo dia, no mesmo horário, cada qual em seu espaço. E, nesse momento, nós fazemos esse planejamento, e como já estamos há anos trabalhando e tudo, né, encaminhou para isso se consolidar e se fortalecer, nós, neste momento, nesse planejamento em que no início nós falávamos só da convivência familiar, dos seus conflitos, né, o papel do pai, dos filhos, tudo aquilo que envolve a convivência, né, e a família, nós partimos também para ser inserido, a pedido dos pais e responsáveis, a questão de se trazer o evangelho, a doutrina espírita alicerçada. Então, hoje o planejamento ele é amplo e ele não deixa de focar sempre na família, seja o tema que for, atendendo à necessidade da família. Então, chegamos ao dia de hoje. Obrigada, Mirinha. Nada. Mariana. Então, a casa, ela tinha o grupo de jovens, num horário separado, e a infância e o grupo de pais no mesmo horário. E se entendia que os jovens poderiam estar ajudando na infância. Então, essa era a estrutura inicial.
Mas o que a gente começou a perceber, inicialmente no grupo de pais, era que se tinham os temas doutrinários e se tinha uma dinâmica muito de expositiva. E o que acontecia também é que nessa época tinha muito apenas a figura ou da mãe ou do pai, mas do responsável pela criança. E nós começamos a fazer um trabalho exatamente de observar o que esses pais precisavam de falar, quais eram as demandas familiares, e começamos a perceber que surgiam muitos assuntos da família que eles precisavam conversar, seja na educação dos filhos, seja na dificuldade do relacionamento casal, seja... E aí nós começamos a perceber que era importante que estes temas de família fossem abordados, mas não só de uma forma expositiva, mas a partir de uma troca, a partir de vivências, a partir de sensibilizações. E o que isso foi causando para a nossa alegria? É que começou a vir não apenas o responsável direto pela criança ou pelo jovem, mas começou a vir o cônjuge, começou a vir o avô junto, a avó junta, o tio, e começou a surgir as solicitações. Eu sou tia, eu posso ir também? E nós começamos a entender que era pais responsáveis. Então, a mudança da dinâmica, a inclusão de temas necessários para a família foi fundamental, tá, para esse maior acolhimento. E essa necessidade, esse trabalho, essa construção anual, de estar sempre, eu não vou dizer nem apenas anual, mas com demandas que surgem ao longo do ano, deles poderem estar contando para nós questões que eles possuem. Existem aqueles pais que têm dificuldade de expressar, então nós deixamos, às vezes, uma caixinha para que ele possa colocar ali um tema, para que os evangelizadores do grupo de pais possam estar avaliando. E aí, muito bem, aí começamos um tempo de trabalho, ficamos muito felizes, até que um belo dia, um evangelizador do grupo de pais disse para mim: Carina, estamos trabalhando muito temas da família, mas existem alguns pais que têm uma necessidade de estar frequentando o estudo sistematizado, de ainda assim são necessidades distintas. E eu falei assim, mas é simples. Naquele momento eu respondi: divulga os estudos sistematizados da casa e está tudo certo. E aí os pais chegaram para mim: Carina, me divulgaram, mas como é que eu vou frequentar o estudo sistematizado e deixar, por exemplo, 3 filhos? Porque aqui no grupo de pais eu tenho um acolhimento, eu tenho aonde deixar. Eu tenho que permitir que, enquanto eu estudo, a criança e o jovem também estudem. E aí nós começamos a pensar numa outra estrutura diferente. Começamos a pensar que no horário que o jovem estuda, faríamos o estudo sistematizado num outro horário, e que a criança também passaria por uma outra atividade, que nós chamamos de uma vivência de uma virtude. Então, a criança passou por o horário da evangelização e os pais estudaram. Depois, a gente dá um intervalo de meia hora entre um grupo e o outro, que é o momento de tomar um café, relaxar, vamos dizer assim, aquela pausa que a gente precisa. Depois teria o estudo sistematizado, os pais, o jovem no seu grupo, e a criança ela faria uma atividade vivencial, com a prece. Nós chamamos muito de... escolhemos uma virtude, tentamos escolher vivências que estão relacionadas ao tema da evangelização, e nós percebemos que o estudo sistematizado aumentou. E assim a gente conseguiu pensar nessa família como um todo. Porque era muito fácil dizer para os pais frequentarem grupos de estudos, mas não dar possibilidade deles frequentarem. Então, quando a gente começou a pensar isso, não apenas no contexto da evangelização do grupo de pais, a gente teve aí uma grata alegria de ter os pais frequentando os 2 espaços. E se nós perguntarmos para os pais se um espaço basta, todos eles vão dizer que precisam dos 2, que é importantíssimo esse espaço
para conversar sobre seus filhos, conversar sobre as relações familiares, mas que também sentem a importância do estudo doutrinário. Então, Karina, isso foi muito bom a sua fala, porque nós viemos observando que muitas casas espíritas, quando se fala em evangelização de pais, eles dizem que não há necessidade porque já existe o EJE, que os pais podem frequentar, existem as reuniões públicas também. E aí você veio nos esclarecer que um é complementar o outro, que o grupo de pais ele tem um enfoque especial, que são assuntos voltados para a temática familiar. E no EJE são os assuntos trazidos pela doutrina espírita como um todo. Então, isso foi, assim, fantástico, né? A gente entender isso, que também não só reunião pública atende os anseios, que há necessidade de se ter esse espaço onde os pais possam abrir os seus corações e conversarem sobre seus aflitos e terem o apoio, as orientações da doutrina espírita. A nossa querida Bernadette. Na minha casa não é muito diferente das demais, né? Nós já começamos desde o início, quando a gente implementou, ao estudo do Evangelho. Depois a gente também, uma vez por mês, a gente fazia um estudo, uma roda de conversa sobre as questões familiares, né? Sendo que sempre, desde o início, as nossas conversas elas têm a dinâmica da roda, né? Todo mundo fala, todo mundo participa. E o Evangelho, mesmo sendo o tema sendo do Evangelho, o assunto da família surgia espontaneamente na roda, porque a pessoa sempre vai linkar com algum problema que ela está passando em família, e aí ela conta, e aí puxa um outro que também tem um problema parecido, e a gente viu que esse trabalho, o Evangelho em si, já virava uma grande conversa sobre relações familiares. Mas eu, ao longo do tempo, fui percebendo que também tinha que introduzir mais estudos do espiritismo propriamente. Então, nós tínhamos, assim, um dia o tema era o Evangelho. O estudo sempre foi semanal, tá? Sempre aos sábados, de manhã. Um dia o Evangelho, outro dia o Livro dos Espíritos, mas sempre na roda, jogando para todo mundo participar e os assuntos da família surgindo. E uma vez por mês, né, depois de a gente vinha com aquela apostila da FEB de grupo de pais, não sei se vocês conhecem, tem vários temas ligados à família, né? Então tinha sempre uma pessoa que fazia sequência aquela uma vez por mês. Depois, com o tempo, a gente começou a convidar profissionais, né, para conversar, por exemplo, psicólogos, profissionais da área de saúde também, para conversar, e de questões do ECA, da legislação, né, para falar mais um pouquinho de assuntos ligados, tecnicamente ligados à área da família. Então, além da questão da evangelização e dos pais, a gente traz temas do cotidiano familiar, com profissionais. Agora, a única preocupação que a gente tem é de trazer sempre profissionais que sejam espíritas, né? Por acaso, na nossa casa, nós temos 2 psicólogos, nós temos advogados, e que abordam essas temáticas, sempre trazendo o viés doutrinário, né? Então, quando a gente não tem, é fácil convidar alguém, descobrir alguém que seja da área, né? E também fazemos encontros, né, da família, nas nossas festas da criança, sempre tem a família toda envolvida, né? Assim como também nos nossos grupos temos o idoso inserido também, porque muitos vão porque são avós ou porque simplesmente querem ir numa reunião que é de dia, que o idoso está precisando também desse acolhimento. Então, a reunião da família, de evangelização da família, é um belo momento de você acolher também esse idoso que vai de manhã, né, que é um horário adequado que eles gostam, né? Enfim, a nossa prática hoje é essa, sempre roda de conversa
e trazendo a doutrina como base da motivadora da conversa. Margarete, você tocou num aspecto muito importante. É que a maior parte das casas, elas têm evangelização de grupos de pais, e os idosos, eles ficam nos grupos, né, criados para o idoso. E aí a gente queria saber de vocês o seguinte, o idoso, se ele é avô, não é? Ele é pai também. Eles ficam fora desse grupo de evangelização de pais, e as gestantes, elas ficam fora do grupo de evangelização de pais? Como é que é isso? Não, a minha casa também não. Ela é aberta, todos são acolhidos, e é como a Bernadette falou, né? Os avós, mesmo eles não sendo, né, diretamente responsáveis, porque são os pais, mas eles gostam, a gente pode ir, então lá está aberto. É quem chegou, é como ela mesmo colocou, né? Pode ser o tio, qualquer pessoa que chegue, que está inserido dentro daquele contexto familiar, aquela que está grávida, aquela que está pensando em engravidar, mas eu posso participar do grupo de pais para ter esse entendimento maior, e pronto, ali está aberto, ele chega, eu acho fundamental, porque família é um conjunto, então todos ali, e fazem, nós trabalhamos da mesma maneira, né? Roda de conversa é aberto, todos se colocam, ali eles abrem seus corações, de todos os seus sentimentos. Então, está essa interação o tempo todo. Então, confirmando aquilo que você mesmo está perguntando, é fundamental. Está sempre aberto, e todos gostam. Né? Obrigada. Cariana. Me lembrou que nós uma vez fizemos um estudo para falar sobre a importância de dar limites aos filhos, né? E alguns pais diziam que eles tinham algumas dificuldades com os avós, que achavam que era mais difícil para os avós dar limites aos netos. E eu achei o estudo se tornou muito rico porque falamos sobre o limite com a presença de pais e avós. Porque, na verdade, muitos avós eles atuam diretamente na educação dos netos. Então, poder trazer a temática do limite, trazer a temática desse cuidado, mas nas duas óticas de como o avô se sente, de como os pais se sentem, e todos colocarem esses desafios, se tornou muito produtivo. Se os idosos tivessem a parte, não seria tão rico como foi. Então, que todos fazem parte da educação. Então, é muito importante. Muitas vezes também existe isso. Foi muito bom você ter colocado, porque acontece assim, eu sou gestante, eu ainda não sou mãe, mas eu já quero me preparar, eu posso? Claro que pode, porque ela já vai estar discutindo família e se sensibilizando para a importância antes da maternidade, o que é muito positivo. É uma preparação para essa maternidade. Sim. Perfeito, Karina. Bernadette. Eu também acho assim, porque a pessoa de mais idade, ela tem muita experiência, ela tem muito para nos ensinar, né? E aí ela soma, né? Enriquece muito os nossos diálogos, nossas conversas, né? Então, são bem-vindas as gestantes, a família, todos que são todos são convidados, porque não tem ninguém que não tem uma família, né? Então, quando você fala de família, você está falando de qualquer pessoa, não tem aqui uma restrição para ser o pai e a mãe daquele menino ou menina que está na evangelização. Não, por acaso também, né? Os pais de quem está na evangelização também são convidados, mas é aberto a todo e qualquer membro que queira participar, porque todos somos ligados ao núcleo familiar e precisamos refletir sobre ele. Hoje, mais do que nunca, ele está sendo colocado aí para nós como uma célula importantíssima, né, nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo. E nós temos também uma prática ainda no nosso movimento espírita de que para essas famílias, olha aqui meus dedinhos, assim, ó, entre aspas, assistidas, é que se deve ter esse carinho
de proporcionar a elas participarem de um grupo de estudo, né, de pais. E a nossa pergunta é: por que só para as famílias assistidas pelo SAPS? A família do participante das reuniões públicas e nós trabalhadores da Casa Espírita, não precisamos cuidar das nossas relações familiares? Estamos com tudo resolvido já? Não precisamos cuidar, não? Já está tudo certinho? Precisamos muito, né? É verdade, é verdade. O que a sua experiência diz? Assim, essa sua pergunta procede. Nós temos todo esse trabalho, né, com o SAPS, mas o perfil, né, da nossa, né, da evangelização da minha casa espírita, ela é aberta a todos. Temos esse trabalho do SAPS, mas lá nós atendemos aos frequentadores, não é só aos frequentadores, mas o perfil são dos frequentadores de reunião pública. Então, todos eles que chegam lá, eles, né, frequentam a casa espírita, mas percebem que necessitam desse espaço, que as pessoas estão querendo falar e precisam ser ouvidas. Então, na nossa, mais do que nunca, eu venho, né, a fortalecer, lógico, não só eles, porque nós estamos inseridos no contexto, quando eles chegam lá, a evangelização é para todos nós. Nós somos, até falando de nós que estamos ali no trabalho, nós somos, entre aspas, né, evangelizadores e evangelizando ao mesmo tempo, porque nós estamos sempre aprendendo e a troca é riquíssima. Então, nosso perfil, repetindo, mesmo que seja aberto a todos, não há distinção de nada, mas acabou que se encaminhou para serem aqueles frequentadores das nossas reuniões públicas. E quando você vai trabalhar, você vê que a necessidade, os problemas deles são tanto quanto o daqueles que é atendido pelo SAPS. Obrigada, Mirinha. Karina. Nós entendemos que a evangelização da família é para a família. Então, nós temos lá filhos de trabalhadores da casa, frequentadores e até no número menor pessoas assistidas pelo SAPS. E o entendimento é que as questões familiares, os dramas vividos pela família são para todos. Eu me lembrei agora que uma vez nós fizemos uma atividade na infância, pedindo para que a infância, as crianças, falassem dos seus pais, né? Trouxessem pontos positivos dos seus pais, mas se eles tinham alguma coisa que eles gostariam de dizer para eles. Então, teve muitas coisas bonitas, mensagens fofas, mas também teve criança dizendo assim: os meus pais, eles me dão muitos brinquedos, mas eu queria que eles tivessem mais tempo presente. Então, nós pegamos os relatos de alguma dessas crianças, sem qualquer identificação, né? Podemos dizer que nem o relato, nós pegamos os temas, e esses temas se tornou estudo para a evangelização dos pais e responsáveis. Então, eu tenho muitas vezes, por exemplo, pais que poderíamos dizer de uma classe social, classe média, mas que a criança estava ali trazendo uma questão de sentir uma maior presença física dos seus pais. Então, a gente percebe que é para todos. E não deveríamos ter distinções. Excelente, Karina. Bernadette? Para nós, a gente pensa da mesma forma, né? Tem de todo tipo de pessoas, tem todo tipo de pessoas no grupo de evangelização de pais. Tem famílias que estão no SAPS, tem famílias dos frequentadores e tem famílias de trabalhadores. E os problemas, né, familiares são iguais, nós temos os mesmos tipos de demanda. Claro que, às vezes, a gente acha até que problemas maiores ligados a essa atenção, a falta de atenção, ligados a famílias que têm uma classe social maior, porque estão mais ausentes, né, de casa devido a todos trabalharem, terem suas profissões e outras questões, né? Então, a abordagem, às vezes, é um pouco diferente para um e para outro, devido a essas diferenças de questões.
mas que, basicamente, né, na parte emocional, o que mais a gente encontra são questões que são comuns, né, a todo tipo de família, independente da formação familiar que nós estamos falando. Como Miriam falou, tem famílias homoafetivas, tem famílias de várias formações diferenciadas. Mas o que basta para nós é esse afeto, né? É trabalharmos o afeto, o acolhimento, a compreensão dentro do ambiente familiar. Então, é isso que o Evangelho traz para nós como conteúdo, né? Onde nós vamos botando em ordem nossas ideias, revendo nossas práticas, refazendo as nossas práticas à medida que vamos assimilando esse conhecimento do Evangelho. Então, acho que é a grande tarefa do grupo de evangelização da família, né? Que a gente está caminhando no meu grupo, nós somos bastante, porque nós somos um grupo pequeno, né? Então, nós já vemos toda a evangelização num contexto só, não temos mais uma separação de segmentos da evangelização. A gente vai junto, nossas reuniões de avaliação também são conjuntas, então os nossos temas são elencados também a partir das demandas da criança, dos pais, dependendo do que eles vão falando, a gente vai inserindo nos planejamentos de nossas abordagens, né? Enfim, eu acho que esse é o caminho, porque não dá para falar da criança sem pensar na família dela. Não dá para falar do adulto sem pensar na família dele, né? Quando uma pessoa chega à casa espírita com seus dramas, com suas dores, e entra numa reunião pública, né? Se a gente olhar só para ele, a gente vai estar olhando para um recorte limitadíssimo. Ele faz parte de um contexto muito maior, né? Então, todos os dramas e nossas dores, nossas dificuldades, estão relacionadas à nossa família. Então, encarar a família como, dentro dessa visão sistêmica da casa espírita, é um futuro que eu acho na nossa área, nessa abordagem que a gente pretende construir. Né? Obrigada, Bernadette. Agora nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Vamos para nossas considerações finais. E eu gostaria que vocês nos deixassem uma mensagem sobre a importância, ou melhor, fiquem à vontade para nos deixar uma mensagem acerca desse trabalho. O que vocês gostariam que o movimento espírita, nesse momento, o olhar que o movimento espírita, nesse momento, deveria ter para com o trabalho da família na casa espírita. Tá? Nós vamos ser bem brevezinhas, que já estamos encerrando o nosso tempo. Tá bom? Miriam, por favor. Bom, a mensagem que temos a deixar é que a gente, nesse olhar, né, como eu vou complementar o que a Bernadette falou, da área da família, em que está incluído a infância, os jovens, os pais e, né, os demais membros da família, que ela possa aqueles que estão, né, à frente das casas espíritas possam ter esse olhar, porque se na família é que tudo se inicia, que é a escola, e que a sociedade reflete tudo o que acontece em família, então que esse olhar ele possa estar sendo mais direcionado para que as nossas casas, no futuro, possam estarem sendo trabalhadas e consolidado o trabalho da família em conjunto, tá? Com é uma consequência do outro, é uma sequência para que ela possa se fortalecer. A família precisa ser fortalecida, mas ninguém se fortalece separadamente. Então, a mensagem que a gente deixa é essa. Aqueles que estão buscando a implantação ou buscando, né, algo que possam abrir as suas mentes ou fortalecê-los para essa empreitada, que continuem firmes,
porque o caminho é esse, é a família como um todo. E todo o trabalho que se quer ser implantado enfrenta, sim, né, dificuldades, mas se todos agirem e persistirem junto no ideal maior, vai chegar ao que hoje em dia se consolidou na minha casa, na casa da Karina, da Bernadette e em outras tantas casas. Essa consolidação da família, que é realmente o esteio da sociedade. Obrigada, Obrigada. Mirinha. Karina, por favor. A gente comenta muito, né, aquela questão do Livro dos Espíritos, de que o afrouxamento dos laços de família há um aumento, um agravo do egoísmo na sociedade. Então, entendemos no Espiritismo de que quanto mais nós fortalecemos a família, quanto mais esse indivíduo aprende a lidar, a exercitar o amor, mais possibilidades ele tem de ser o melhor cidadão na sociedade. E o que nós percebemos na prática é que realmente esse envolvimento de toda a família da casa espírita leva a um maior estreitamento dos laços, maior até, entendo eu, comprometimento e vínculo com a casa, porque a família se sente acolhida. A casa espírita passa a ser para ela um local de porto seguro, um local onde eu posso conversar sobre as minhas questões, um local onde eu posso encontrar uma resposta da doutrina espírita para as minhas vivências. Então, eu entendo que é importantíssimo que toda casa espírita tenha um espaço para pensar nessa evangelização da família como um todo, que inclui o acolhimento à infância, o acolhimento aos jovens e o acolhimento aos pais e responsáveis. E que toda essa evangelização possa funcionar de uma maneira integrada, porque algumas vezes nós vamos falar do jovem que não está frequentando, e é possível que o entendimento para esse jovem, de que por algum motivo não está presente, possa ser com a família dele. Talvez a gente consiga entender a dinâmica dessa criança, a maneira que ela se comporta, avaliando ou estando em contato com a família que ela pertence, com as relações. Então, entendermos todo o trabalho com a família de uma maneira integrada vai auxiliar, e auxilia muito, a nós, aos evangelizadores, neste trabalho que é muito importante. Obrigada, Karina. Bernadette, já estamos já nos nossos minutos finais. Tá bom. Eu vejo a área da família como uma inovação que traz aí um trabalho que costura, né, interesses de todos os outros setores da casa espírita. Não é concorrente, não vem para afrontar nenhum trabalho que é realizado, pelo contrário, acho que a ideia da área da família ela é complementar e ela trabalha numa visão, né, como a gente fala, sistêmica, onde todo mundo faz parte de uma família e tem alguma obsessão, precisa se evangelizar, precisa fazer um ESD, precisa, enfim. E a família, como se ela é contemplada, né, o resultado é muito maior. A gente não consegue evangelizar só uma criança sem conhecer seus pais, sem que toda a família também receba a mesma oportunidade, né? Eu acho que a gente precisa se abrir para esse diálogo. Ainda tem muitas casas que sequer conhecem essa iniciativa. A gente sabe que a FEB já assumiu essa área há 5 anos. A gente vem caminhando devagarinho, né, Neia? Através dessa área que a Neia vem coordenando aí. E a gente vê que isso dá um resultado muito bom. Então, vale a pena a gente conhecer, a gente tentar implementar e trazer para a nossa casa espírita essa nova visão de evangelização do ser através da evangelização de sua família. E dá para fazer isso com simplicidade? Gente, meio minuto para cada um. Dá para fazer isso com simplicidade? Dá, Mirinha? Dá, com certeza. Tá? A gente falou isso o tempo todo. Tudo que é realizado é com simplicidade.
que é só com simplicidade que a gente chega ali, né? Ao coração, né, do outro, seja da criança, do jovem e de toda a família. É com Obrigada, simplicidade. Miriam. Podemos Marina. que a simplicidade é a ferramenta, o instrumento necessário para esse trabalho. Com simplicidade, nós temos a capacidade de olhar para o outro de uma maneira bem tranquila. Obrigada, eu acho que só dá, né, para falar com simplicidade, porque a proposta é trazer Jesus. Quando a gente traz Jesus, né, a gente traz o simples, porque Jesus não tem mais pessoa com uma linguagem mais simples que nos revelou tanto ensinamento do que ele. Então, é só se basear no exemplo, no guia e mestre que a gente acerta. E nós estamos falando de simplicidade de Jesus, e hoje nós estamos tendo esse papo em pleno encontro de evangelizadores, onde a grande temática é a simplicidade de Francisco de Assis, né? E para nós isso tem sido muito bom trabalhar essa temática, porque nós, digamos assim, remexemos os nossos corações, os nossos propósitos, reavaliamos os nossos objetivos, né? As nossas intenções diante do trabalho voltado para a família. E a gente percebe que a simplicidade, que começa lá com Jesus, é o caminho, e que vem, né, sendo demonstrada por Francisco de Assis, é o caminho do sucesso. A gente poderia até extrapolar, né, meninas? Não sei se vocês concordam comigo, que não é só na evangelização da família, mas em todo o trabalho espírita. Simplicidade, simplicidade com Jesus, simplicidade de ações, simplicidade com Jesus, com as nossas ações. Gente, muito obrigada a todos vocês. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada a quem está nos vendo nesse momento e ouvindo. E esperamos que tenhamos trazido questões, um bate-papo, né? Com questões fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho. Bom dia para todos. Bom dia.